Aê, obrigado. Então, a gente começa essa primeira semana, 5 dias, temos muitos assuntos para falar. Hoje eu trouxe um assunto um pouquinho mais contemporâneo, assim, que nas últimas semanas esteve muito presente aí nas redes sociais. Acho que é um assunto impreterível para a gente falar sobre responsabilizações e responsabilidades. E acho que todos nós temos um papel a ser desempenhado nessa organização, quando a gente fala das redes sociais em si. Porque da maneira que está hoje em dia, a gente não consegue minimamente organizar os nossos pactos sociais civilizatórios. Então, a gente está num momento hoje de uma intensa transformação que visa a gente tentar entender o que vai ser esse ambiente digital para nós. Mas nós aqui, falando como adultos, e os nossos filhos, e os nossos sobrinhos, e os nossos netos, e os nossos alunos, e todos aqueles sujeitos que vão se tornar adultos daqui a pouco. Então, eu quis trazer isso para vocês, para que a gente possa organizar alguma linha de debate, de tentar entender minimamente qual é o nosso papel nisso tudo. Então, hoje eu trago um recorte para a gente poder pensar um pouquinho o que pode ser feito a partir daqui. Vou fazer essa pequena apresentação e depois a gente abre para umas trocas, tá? Bastante gente que está aqui já me conhece, mas eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, porque esse evento abarcou assim, muitas pessoas que não tinham contato com o NEPA, com a Escola de Psicanálise de Curitiba, e eu acho que isso é muito rico para que a gente continue fazendo transmissões e disseminando conteúdo de uma maneira organizada, de uma maneira ética. Tem todo aquele debate sobre a psicanálise na relação com a faculdade, que não é o nosso ponto hoje, mas que também em algum momento a gente pode vir a falar. Mas sejam bem-vindos à Semana do Adolescente. Essa semana foi idealizada como uma prévia do que vai vir a ser o seminário do NEPA, o terceiro seminário do NEPA. Para quem não conhece o NEPA, também é Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, um projeto desenvolvido junto com a Escola de Psicanálise de Curitiba. E esse já é o terceiro ano que a gente vai fazer seminário. E os conteúdos do NEPA, dá um orgulho danado falar sobre eles, porque eles são desenvolvidos pelos participantes do NEPA. Então, textos, podcast, seminários, tudo que engloba essa disseminação, essa transmissão a respeito de psicanálise e adolescência, é feita totalmente dentro do núcleo. E isso é muito rico, porque o grupo é bastante amplo, bastante plural, na forma de se posicionar, na forma de trazer dilemas, na forma de construir esses materiais. Então, dá um orgulho danado estar aqui hoje nesse outro evento que antecede um evento 100% produzido pelos próprios participantes do NEPA, né? Então, hoje eu estou vindo aqui falar um pouquinho. Amanhã a gente tem a Carolina Del Boni, que tem 2 livros muito focados em psicanálise e adolescência. O foco da Carolina Del Boni é muito a questão da adolescência, e vai ser muito enriquecedor para a gente estar aqui com ela amanhã. Na quarta, a gente vai ter a Elânia Francisca. Ela tem toda uma dinâmica também focada num adolescente mais periférico. Ela tem o espaço Puberi aqui em São Paulo, tem toda uma reorganização da sexualidade focada em alguns ambientes aos quais a gente não é inscrito, não é inserido, mas que ainda assim resvalam na nossa subjetividade o tempo todo. Então, estar junto com esse tipo de conteúdo é extremamente enriquecedor. Na quinta-feira, a Gabi Brown e a Carol Miranda, que, aliás, são parte ativa do NEPA e são organizadoras do podcast Cipapod, que teve a primeira temporada, tem 8 episódios, depois a gente compartilha aí o link com vocês também, que vão trazer temas também da atualidade, na quinta-feira. E na sexta a gente fecha com a Ariane, trazendo alguns conteúdos assim mais focados também em conceitos mais modernos, mas que falam um pouco mais da parte intrínseca da psicanálise. Eu acho isso muito, muito, muito rico. No mais, é isso que a gente vai ter durante a semana. Sejam bem-vindos. Os temas são esses. Eu vou falar de regulamentação das redes. Eu acredito realmente que é uma urgência social. A gente tem um formato muito básico hoje em dia de debater alguns assuntos que precisam se adensar, e a regulamentação das redes é um desses assuntos. Então, parece que a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue
pincelar algumas coisas que são importantes para que a gente continue coeso como sociedade, e fica preocupado com outros elementos que às vezes traz até mais sofrimento do que efetivamente organizações positivas em termos de singular e coletivo. Então, a regulamentação das redes, eu acho que é um desses assuntos. Carolina Delboni, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do livro As Dores da Adolescência, que é o último livro dela, mas ela tem um livro antes também a respeito disso. A Elaine vai falar de educação em saúde e sexualidade adolescente. A Gabi Brau e a Carol vão falar sobre cuidar e também criar novas formas de relação com adolescentes. E a Ariane fecha a semana com as psicopatologias da vida cotidiana e a medicalização excessiva. Acho que é algo assim que a gente realmente precisa falar. O excesso diagnóstico, o excesso da medicação, o excesso da permissão do sujeito adolescente errar ou lidar com as suas próprias angústias tão características daquela época, daquele momento das vidas de cada um de nós. Então, a gente fechou nesses conteúdos e eu espero que vocês estejam aqui durante todos eles, tá? Tem certificados envolvidos, mas a partir de uma determinada presença, então estejam aí a semana toda, tá? Falando um pouquinho de mim também, a coisa das redes, ela pega muito pesada comigo, da regulamentação, porque eu sou uma pessoa que veio da comunicação. Eu sou formado em comunicação social e tenho décadas de experiência na relação da publicidade. E a publicidade é intrinsecamente relacionada com desejo. Então, quando a internet surgiu, quando era tudo mato ainda, a gente começou a vislumbrar aí uma possibilidade nova de desenvolvimentos comunicacionais. Então, a gente tinha toda uma dinâmica, todo um sonho do que ia ser a internet. Em algum dia, a gente ia ter uma TV que ia passar conteúdos na internet, a gente ia ter comunicadores online, e todo aquele conteúdo, a gente tinha um sentido muito grande de liberdade, de construção de material e também de consumo de material. Só que isso foi virando uma outra coisa. Foi subjugada essa ideia de uma certa liberdade por uma cooptação por umas organizações relacionadas a uma certa manutenção de poder. E é importante que a gente fale dessas coisas, porque nós, como adultos, ainda temos um pequeno vislumbre do que nós podemos fazer. Mas os nossos adolescentes, eles estão... Qual o momento da vida deles? É uma época complexa, é uma época hormonal, é uma época que retorna a algo que tinha sido recalcado na infância, e que agora eu posso me permitir, a partir de um corpo biológico, um corpo biopsicossocial, começar alguns tipos de enfrentamento que eu não consegui na infância. Junto com isso, vem todas as cobranças da organização social ao qual nós somos inseridos, e também as autocobranças na construção do que a gente poderia chamar de identidade hoje em dia. Então, a adolescência, eu acho que esse é um dos grandes desafios do NEPA, é tentar trazer esses conteúdos para que as pessoas entendam que não é uma fase, é uma época extremamente complexa em que tudo está acontecendo e nada está acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu não tenho o ferramental necessário, psíquico, para poder elaborar as coisas e colocá-las em prática. Porque parte desse ferramental psíquico tem a ver com as minhas experiências. Então, se eu não tenho ainda experiências de uma vida adulta que seja tão cobrada, vamos ser mais adulto, vamos ter responsabilidade. Se eu não consigo minimamente me organizar para me colocar em movimento em relação ao meu desejo, o que eu faço? Muitas vezes eu introjeto tudo isso. Muitas vezes eu coloco para dentro e eu não consigo expressar. É um problema muito na relação com a linguagem também. Então, a ideia do NEPA, em muitos aspectos, é tentar trazer um aspecto de debate sério sobre o que é a adolescência. A adolescência não apenas numa constituição corpo, mas a adolescência numa constituição psicossocial também. Porque antes a gente tinha adolescência até os 18 anos, agora a gente tem uma adolescência estendida, tem outras referências da economia, tem outras referências da cultura, tem todo um outro embasamento financeiro, aos quais muitas vezes a gente não tem nem ideia do que está acontecendo, e esses jovens começam a formatar de acordo com o que eles acreditam que é correto e, principalmente, com o que eles veem de referencial da relação com o outro. E esse outro, hoje em dia, ele é a internet.
Então, o campo relacional que a gente tinha antes era um campo de parque, era um outro lugar da escola, era um outro lugar dos espaços sociais, era um outro lugar da rua. Hoje em dia, o nosso refúgio é o celular. O refúgio não só dos adultos e também dos adolescentes é o espaço das redes sociais, muitas vezes, sejam elas quais forem. E isso não é algo não pensado, é algo assim muito bem construído. É algo muito bem construído na relação com as nossas organizações de necessidade de desejo, pautados por uma organização de necessidade de consumo. Então, se os nossos jovens estão suscetíveis o tempo todo, eles estão nessa época onde eles estão querendo captar algum tipo de informação, as redes sociais fazem essa entrega a partir de uma organização algorítmica que, na verdade, não tem a ver com a nossa construção como sociedade na maior parte das vezes, mas tem a ver com lucro, tem a ver com manter aquele sujeito o tempo todo conectado, a partir de qual preço, a partir de quais dilemas. Então, se a gente não olha minimamente para isso com certa responsabilidade, quem que a gente vai responsabilizar? Se a gente fornece esses dados, se a gente fornece esse conteúdo, e aparentemente é gratuito, porque a ideia que se dá de que a internet é gratuita, ela está em todo lugar, a gente usa a rede social, não estou pagando nada pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, a gente está pagando um preço extremamente caro, que tem a ver com a manutenção dos nossos dados. Então, o jovem ele ainda não tem essa percepção de vida, esse experiencial, para poder lidar com todos esses dilemas. Cabe a nós, adultos, também entendermos que somos parte desse construto de responsabilizações. Então, falar de regulamentação das redes é fundamental e é muito importante para que a gente comece essa semana do adolescente falando sobre isso. Porque isso vai resvalar em todos os outros debates a partir daqui. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Os conteúdos trazidos nessas apresentações podem mexer conosco, estejam com as análises de vocês em dia, então estejam com as suas análises organizadas. Evitem trazer casos pessoais e angústias que ainda estão em andamento, organizem as ideias antes de expô-las. Se precisar, fala com a gente no paralelo, a gente dá aquele suporte, conversa e tudo mais. Sejam breves, assertivos e exercitem o poder de síntese em suas pontuações. Então, eu vou abrir daqui a pouco para que a gente possa conversar um pouco, mas vou trazer um pouco de conteúdo para que esse debate seja bastante rico, tá? Aí vamos para as apresentações. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou branco, hétero, cis, esse é o meu lugar, da minha posição de fala. Eu sou psicanalista, escritor, professor, comunicólogo. Eu sou especializado em atendimento com adolescentes e adultos, eu tenho um foco muito grande na questão dos conteúdos na relação com a adolescência, na relação de atendimento também. E a clínica dos adolescentes é uma clínica também que lida com o entorno, esse entorno representado pelos cuidadores. Então, tem toda uma dinâmica envolvida dentro dessa construção do setting analítico com o adolescente. Eu sou pós-graduado em semiótica e análise do discurso. Além disso, também sou pós-graduado em psicanálise e análise do cotidiano. Sou coordenador do NEPA, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e Adolescência. E sou coordenador da pós-graduação Lato Sensu Psicanálise e Adolescência, que teve sua primeira turma, começou há alguns meses, a gente vai ter uma turma nova em janeiro. E assim, está sendo uma experiência maravilhosa. Os feedbacks que a gente tem são feedbacks muito intensos, de algo diferente, inovador, que é o que a gente entendia como importante para construir essa organização de saber. Eu realmente acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Então, eu tento ocupar os meus espaços com isso da música. Hoje eu trouxe meia dúzia de 3 ou 4 junto com o Tom Zé, mas a gente vai trazer rap, a gente traz alguma coisa diferente, a gente vai traz uma variedade de conteúdos culturais que tenham a ver com o nosso próprio construto social aqui do Brasil. Eu tenho um podcast chamado Psicanálise e Cultura, na verdade está como comunicação aqui, mas é cultura agora. Tenho 3 livros chamados Psicanálise e Comunicação, baseados nesse podcast, 2 deles numa versão física, e os 3 disponíveis no Kindle, na Amazon. Tem um foco intenso na relação da cultura expandida com a psicanálise. Aliás, os meus livros, um dos livros eu vou sortear aqui, não hoje, mas a gente vai
fazer um processo de sorteio. E assim, eu tenho transmissões variadas em diversos espaços, então eu gosto muito de ocupar esse espaço para poder falar sobre cultura, adolescência, psicanálise, tudo que nos motiva a estar junto e elaborar um pouco melhor como nós somos no singular, mas também no coletivo, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. O meu Instagram é esse, @psi_Sandro Cavalotti, para quem não conhece. Eu uso lá, eu coloco bastante coisa lá. Mas, enfim, por que a regulamentação das redes? Eu acho que eu já fiz uma boa introdução a respeito do porquê, mas nos últimos meses a gente teve o efeito Felca, né? O Felca fez aquele vídeo de adultização e pegou todo mundo num contrapé. Pegou todo mundo e ele escancarou, ele nos trouxe para o real, e ir para o real sempre nos deixa meio desnorteados, né? Então, o que ele fez? Ele conseguiu sintetizar um processo que está em andamento há muito tempo e continua em andamento. Então, aquilo que a gente viu e que ele trouxe à tona e que fez alguns movimentos, ele continua nas redes sociais. E assim, por mais que tenha causado algum tipo de impacto para nós, ele ainda esse assunto é um assunto que a gente precisa continuar falando, porque a gente tem algumas funções regulamentárias, como o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí foram-se revisitadas algumas leis a partir dessa provocação do Felca. Olha o que é um influenciador realmente fazendo o papel de uma influência que mexa com o coletivo, né? Trouxe o que está sendo chamado de ECA digital, em algum momento a gente pode elaborar o que é o ECA digital, mas eu já adianto para vocês que não é o suficiente. Não é o suficiente porque todos nós somos incididos por alguns tipos de conteúdo, e esses conteúdos, eles são passados, eles são organizados a partir da entrega do algoritmo, não apenas como algo factual e algo que a gente consiga interpretar a partir do visto, a partir do organizado, a partir do que a gente entende como linhas de saber. Brinca com a nossa subjetividade, brinca com o nosso inconsciente. Então, o algoritmo ele não está ali para brincadeira. Ele está realmente para entregar alguma coisa para nós que não importa o que seja, tem a ver com os nossos desejos arcaicos, com a nossa relação de desejo arcaica. E isso é muito complexo, porque nós estamos falando de uma ocupação de espaços, que é o digital, que envolve crianças, adolescentes e adultos. Mais uma vez, vamos trazer a coisa da linguagem, a partir de Sandor Ferenczi. Então, é um problema de linguagem, os adultos têm uma linguagem, as crianças têm uma outra linguagem. Então, pensar também os espaços que a gente vai ocupar de forma digital é pensar as responsabilidades que a gente tem advindas disso. Então, falar dessas regulamentações é fundamental, porque todo dia acontece uma coisa diferente. E junto com essa pavimentação, de se tentar falar das regulamentações das redes sociais e do conteúdo em si, e principalmente das responsabilizações, vem junto com isso um discurso de que, se regulamentar, não vai haver mais liberdade de expressão. Então, nós vamos sacrificar tudo o que nos comporta como pactos civilizatórios por um discurso de que todo mundo pode colocar o que quiser na internet, e as nossas crianças que ainda não têm uma organização ferramental, psíquica e experiencial, vão estar suscetíveis aí. Ah, mas a culpa é do cuidador, a culpa é do pai, a culpa é da escola. Não funciona dessa forma. Nós somos geridos, muitas vezes, por questões de impulso. E na adolescência, principalmente, questões como sexo e violência, elas estão muito prementes. Freud já trazia isso para nós. É parte da nossa organização arcaica. E aí o algoritmo entende isso, e uma curiosidade de um jovem vira algo que vai moldar todo o psiquismo dele a partir dessa não experiência. Então, minimamente, ele vai procurar alguma coisa da relação sexual em si, ou de uma certa educação sexual. 3 ou 4 cliques depois, ele está num vídeo de pornografia. Isso não é à toa. Isso mexe com a nossa estrutura libidinal. Isso mexe com a nossa estrutura de desejo. Isso é pensado, isso é formatado, isso é organizado para que isso aconteça. Porque a disseminação desse tipo de conteúdo se abastece desse tipo de material. E aí a gente entra para outros campos de quem é que efetivamente ganha alguma coisa com isso.
e a gente vai chegar nas Big Techs, se simplesmente a gente começar a organizar o conteúdo que cai na internet na atualidade, de uma hora para outra, vai haver uma problemática muito grande com as redes sociais, porque elas lucram com isso. Infelizmente, nos últimos anos, houve uma migração dessa proposta de entrega de conteúdo de uma forma gratuita, que nunca foi gratuita, na verdade, para um outro lugar, que é uma manutenção do lucro. A gente acessa o Instagram todo dia e não se pergunta o que eu estou pagando para isso. A gente vai e posta conteúdo todo dia, a gente não pergunta quem está lucrando com isso que eu estou postando. E as empresas estão lucrando muito, e elas lucram cada vez mais com o nosso sofrimento. Então, pensar as redes sociais é tentar entender minimamente quem é que está lucrando com isso, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com o sofrimento das nossas crianças. Afinal, alguém coloca a pessoa está com fotos lindas feitas do book, fez o book do filho de 5 anos. A rede social nos impele a compartilhar isso. Esse discurso vem sendo construído há muito tempo. E aí eu coloco isso no Instagram. Só que isso vai ser entregue por um grupo de pessoas que não deveria estar usando esse material da forma que ele é utilizado. Essas trocas não são saudáveis. E a rede social não quer se responsabilizar por isso. Então a gente começa a se fechar em alguns lugares, a gente começa a se colocar, tentar proteger minimamente os nossos filhos. Mas os adolescentes têm uma outra instrução a partir do social. Eles querem fazer parte. Eles querem ver isso acontecer. Um amigo do grupo que tenha essa liberdade e traga isso como uma certa liberdade, vai fazer com que todo mundo ali também fale, eu também quero fazer parte disso. Porque o jovem quer socializar. O jovem quer fazer parte de um grupo. O jovem quer fazer parte de construtos sociais. E a rede social raptou essa organização de desejo desses jovens. Então, nós estamos aí para tentar entender o que pode fazer, minimamente, o que nós podemos fazer em termos de debate, em termos de cobrança, em termos de responsabilização, até dos nossos representantes, o que nós podemos fazer a respeito disso. E talvez até criar uma certa ética de uma certa organização midiática para pensar realmente como podemos tornar esses ambientes menos tóxicos, o que eu acho pouco possível da maneira que está organizada no momento. Então, a proposta inicial visa a gente perguntar um pouco por que essa regulamentação de redes, e eu dividi isso em 3 momentos, tá? Trazer as distinções e responsabilidades que envolvem o regular e o regulamentar, são diferentes, e ao mesmo tempo eles estão ali convergindo juntos. O grande impacto midiático do vídeo, a adultização do Felca, acho que a essa altura do campeonato todo mundo que está aqui já deve ter visto. E o terceiro momento é a importância das responsabilizações. Quando a gente fala de adolescência, a gente fala muito sobre a responsabilização dos nossos filhos. Nós queremos que eles se tornem adultos responsáveis. Mas, no momento, nós precisamos, como adultos, também abraçar que somos responsáveis por isso que está acontecendo na atualidade. Então, essa construção social digital que se desenvolve a partir dessa lógica de consumo, ela está trazendo muito sofrimento, muita dor, a partir de uma discursiva que não premia a partir de uma certa liberdade, mas, na verdade, deixa todo mundo muito acorrentado ao uso constante das redes sociais. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, acho que o primeiro ponto é tentar entender o que é... Na psicanálise, isso é extremamente importante. Olhar para as palavras, olhar para os significados, significações, qual é a construção simbólica, o que elas realmente elas representam a partir daquele enunciado. Então, falar sobre as palavras é fundamental. Entender o que é regular e o que é regulamentar, talvez possa nos ajudar. Porque dependendo do contexto onde isso é colocado, as pessoas falam, ninguém vai me regular. Algumas pessoas falam, não, mas a gente precisa de regulamentações. São lugares que interagem entre si. Mas dependendo da dinâmica discursiva, dependendo da estrutura narrativa, elas ganham conotações diferentes. Então, na construção semiótica, a importância desses significados. A gente precisa entender o que está sendo colocado ali. Porque hoje tem essa briga da narrativa, né?
A gente tem uma guerra mundial de quem vai cooptar a narrativa. E muitas vezes esquecer-se o que significa, o que é palavra, o que não é, esquecer-se o que elas representam para nós, é parte dessa dinâmica de poder. E a gente precisa não se ausentar disso. A gente precisa se posicionar. E esse posicionamento vem a partir da compreensão do que a gente está falando. Então, regular e regulamentar são lugares diferentes a partir de responsabilizações diferentes. Então, regular significa criar normas gerais para disciplinar uma atividade ou setor. É o papel do Poder Legislativo, Congresso Nacional, por exemplo, criar uma lei geral das redes sociais, que defina princípios, direitos, deveres de usuários e plataformas. Existem pessoas já responsáveis para criar isso. A gente, teoricamente, entende que aquelas pessoas que estão lá são representantes do povo. Eles precisam entender minimamente o que é. Por que isso é importante da gente falar mais uma vez? Porque isso é parte do nosso pacto social. Isso é parte de uma desconstrução de um pacto civilizatório que nos organiza como coletivo. Regulamentar já vai para um outro espaço, mas eles estão ali intercambiantes. É o ato de detalhar e aplicar aquilo que já foi definido em lei. E a função do Poder Executivo, por meio de decretos, portarias ou agências reguladoras. Exemplo, depois da aprovação de uma lei, o governo pode publicar um decreto regulamentador definindo como as plataformas devem cumprir regras de transparência ou moderação de conteúdo. São dois elementos fundamentais para a gente tratar do assunto de hoje: transparência e moderação de conteúdo. Porque as duas coisas são fundamentais para que a gente possa entender o sujeito da atualidade. E as redes sociais, representadas pelas Big Techs, pelas empresas de tecnologia, elas não querem nem transparência e elas também não querem a responsabilidade de moderação de conteúdo. Porque isso custa dinheiro. Então é mais fácil largar ali, é mais fácil a gente se digladiar o tempo todo, a gente ficar o tempo todo brigando, do que necessariamente essas empresas que teoricamente não cobram nada de nós, que é a discursiva deles, trabalhem com elementos de transparência e moderação de conteúdo. Transparência é fundamental para o nosso pacto civilizatório. E cada vez mais está sendo cerceado essas informações que nos são de direito saber o que acontece. Então, só quem já passou por algum problema com rede social, do nada sua conta caiu, sabe qual é a dificuldade que tem de se entrar em contato com essas empresas. Tem pessoas que perdem as suas contas e não tem nem ideia do que pode fazer. A resposta sempre é: você não seguiu, por algum motivo, sabe-se lá qual, as regras de padrão da comunidade. Só que não há uma explicação plausível e nem uma possibilidade de que eu possa olhar para isso, que teoricamente foi um erro, e tentar olhar para esse erro de uma outra forma. Não, você é cancelado. Digitalmente você não vai usar mais isso aqui. Então, isso é parte dessa construção de transparência que a gente está falando. As redes sociais dizem que fornecem um regulamento, e são páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de aceite de uso daquela rede social, em que a gente está cedendo direitos de imagem, que a gente está cedendo direitos de texto, que a gente está cedendo praticamente toda a nossa organização digital para que essas empresas façam o que quiserem, com a discursiva de liberdade. Então, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para que a gente realmente entenda que existe muita responsabilidade nesse processo todo. E que quanto mais a gente se afaste desse debate, que é um debate extremamente sério, imagine assim, a gente não tinha a internet do jeito que a gente tem há 5 anos atrás, 10 anos atrás. A banda larga mudou tudo. A gente precisa... a banda larga e a internet é a invenção da televisão. É a invenção do rádio. Se a gente não conseguir conversar sobre isso de forma coerente, esse mecanismo, que pode ser um mecanismo extremamente importante para o nosso dia a dia, ele vai ser usado para outras coisas. E aí, nosso sofrimento, ele é um motor de desgaste disso. Antes de tudo isso, existem essas responsabilizações. Existem essas pessoas, teoricamente, nossos representantes, que precisam construir isso junto conosco para que isso possa ser colocado em prática.
mas eles também recebem interferências. Eles também recebem as suas próprias organizações de poder. E não dá para a gente falar de regulamentação de rede sem entender a questão do lobby. O lobby é algo que a gente fala pouco no Brasil. Nos Estados Unidos é uma coisa extremamente comum, né? E nós, como gostamos do que vem dos Estados Unidos, no construto de soft power, a gente tem que pensar também que somos incididos pelos Estados Unidos o tempo todo. Mas nesse quesito, a palavra lobby não é muito utilizada no desenvolvimento das nossas políticas aqui, mas incidem sobre nós o tempo todo. E o que é lobby? É a atividade de grupos de interesse, empresas, associações, entidades, que tentam influenciar parlamentares sobre projetos de lei, emendas, fiscalizações, decisões, etc. Nem sempre é transparente. Então, existe uma influência mais aberta, mas a maior parte do lobby é constituído de formas escusas. Porque, na verdade, assim, é a ideia de quebra de pactos sociais. Às vezes envolve reuniões, financiamento indireto, uso de frentes parlamentares, pressão de mídia ou conversas informais. Então, os nossos representantes no Congresso, eles também têm pessoas o tempo todo ali falando com eles, dizendo, olha, se você aprovar isso ou aquilo desse jeito, talvez a gente possa conversar sobre o que você pode ganhar com isso. Então, o lobby está em várias frentes. O lobby mais aberto que nós temos é o do agronegócio. Mas a gente tem o lobby das armas, e agora a gente tem o lobby das redes sociais também. O Google já se manifestou sobre isso, o Meta já se manifestou sobre isso. Eles não querem ser regulamentados. Eles não querem ter que passar, que o Congresso organize uma ordem de regular esses conteúdos ou algum tipo de responsabilização para eles. Porque isso custa dinheiro. Isso vai impactar a receita de lucro deles. Só que a receita de lucro deles é astronômica com o nosso sofrimento. Então nós temos que estar atentos e fortes a isso o tempo todo, a questão do lobby. Como isso se relaciona com regular versus regulamentar? No processo de regular, criação de lei, por exemplo, o lobby pode conseguir alterar o texto do projeto, inserir artigos que favorecem certas empresas ou excluir obrigações que seriam pesadas para elas. É tudo sobre amenizar todo o processo em benefício delas mesmas. No processo de regulamentar, detalhamento, decreto, regras de fiscalização fundamentais aqui para isso. Regras de fiscalização é tão importante quanto tudo isso que a gente está falando. O lobby pode atuar para deixar as normas mais brandas, menos fiscalizadas, com menos penalidades ou com maior margem de autonomia para as empresas interferirem. Então a gente não vê isso acontecendo, mas acontece o tempo todo. E a gente precisa estar de olho nisso, a gente precisa estar próximo disso. Isso não são campos de lado esquerdo, lado direito. Isso aí é a nossa organização coletiva. Porque se nós não estivermos presentes em termos de responsabilidade, essas pessoas vão fazer o que querem de acordo com os lobbies necessários para a manutenção de poder deles. Então não é uma conversa sobre política partidária, é uma conversa sobre polis, é uma conversa sobre nossas incidências sobre o coletivo. Então, se a gente usa o celular, tem uma pesquisa dizendo que o brasileiro ele fica 6 horas por dia no celular. 6 horas por dia. É um número absurdo, e tem alguns de vocês aí, eu tenho certeza, pensando assim, acho que eu fico mais. Nós estamos pegando isso numa média. E o Brasil é o segundo maior consumidor de redes sociais do mundo. Então aqui nós somos esse foco proeminente de lucro. E se nós não estivermos atentos e fortes a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de manobra, nós estaremos perdidos. Algumas semanas atrás, foi pego um deputado tentando aliviar responsabilidades da Meta no caso de adultização. Tem uma reportagem toda falando sobre isso. O nome do deputado, Fernando Masco, do União de Roraima. Então, nós precisamos estar espertos para isso. Porque isso incide diretamente sobre o nível de conteúdo, o tipo de conteúdo, a qualidade do conteúdo, aos quais os nossos jovens estarão suscetíveis. Então, não é simplesmente assim, vamos falar sobre isso agora. A gente tem que continuar, é um processo de fiscalização desses nossos representantes.
e que construam leis que façam sentido para os nossos pactos coletivos. Às vezes a gente pensa assim, mas isso não incide diretamente sobre mim, mas incide sobre o seu coletivo. E isso é fundamental para a gente pensar a internet na atualidade. Então, já me direciono para o ponto 2, que é o Felca e o impacto do real. Eu acho que aquele vídeo ele fez de uma maneira tão elaborada e tão bem constituída que eu acho que todo mundo ficou meio bobo. Ele tem 45 a 50 minutos de duração, aquele vídeo. E a gente viu inteiro, de cabo a rabo. A gente ficou, assim, atônito. Mas a gente ficou atônito também porque era um jovem, e aí a gente tem que ser sincero, é um jovem de olhos claros, branco, que tem uma grande gama ali de seguidores e que trouxe de uma forma tão impactante aquele conteúdo que ficou difícil a gente não olhar para ele. Só que isso acontece todo dia, de várias formas, de várias maneiras. O que esse tipo de responsabilização, que esse garoto, o Felca, está pagando por isso. Está andando de carro blindado, tem pessoas que ameaçam ele o tempo todo. Essa organização do lobby tem essa parte também escusa, que ele está sendo ameaçado de morte por ter exposto esse tipo de coisa. E ele já tinha sido ameaçado de morte porque ele também fez um vídeo sobre as bets e sobre como os influenciadores falam sobre isso. Mas ele foi um influenciador que pegou a responsabilidade para si a respeito desse conteúdo. Então, o que o vídeo do Felca fez foi nos colocar num outro lugar. O que era internet, a gente tinha as nossas dúvidas, a gente tinha, era isso que acontecia, será que era assim mesmo? Ele veio e escancarou na nossa cara. Olha, eu vou fazer aqui na frente de vocês. Pá, 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 pá. Ele caiu ali num lugar que nós podemos cair em qualquer... Aquele passo a passo que ele fez, cada um de nós, isso vai acontecer do mesmo jeito. Assim como vai acontecer com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Então, esse impacto do real, ele faz com que a gente se movimente durante um tempo. Mas a gente não pode deixar esse frenesi passar. A gente não pode deixar, porque nada efetivamente aconteceu em uma fórmula regulatória. A gente teve algumas mudanças no ECA, mas a gente precisa continuar falando sobre isso. Porque só nós que atendemos adolescentes sabemos como isso incide sobre os nossos jovens. No setting analítico, as distorções na relação do sexo, as distorções de corpo, as distorções na relação com o dinheiro, que hoje é um significante praticamente proeminente em 100% dos discursos. Então, se eu estou nesse momento da minha vida, tenho que lidar com os meus hormônios, tenho que lidar com todas as dificuldades envolvidas com isso, eu não sou mais uma criança, eu vou vir a ser um adulto algum dia, eu ainda tenho que lidar com isso, porque eu vou buscar as respostas na internet, e o que me entregue são fragmentos de conteúdos. E não são conteúdos efetivos. São simplesmente pequenas nuances que trazem uma afirmativa muito complexa, que lida com o machismo estrutural, o racismo estrutural, e que coloca cada um desses aspectos, um aspecto mais masculinizante, um aspecto mais feminino, em lugares muito complexos. E aí, o que a gente faz? O pai não deveria estar olhando? A mãe não deveria estar olhando? O cuidador não deveria estar olhando? Não, eles não estão conseguindo porque eles estão hipertrabalhando. Eles estão pegando trânsito de 2 horas para ir para o ambiente de trabalho, ficando lá 12, 13, 14 horas no trabalho, e voltando para casa para dormir, para depois fazer a mesma coisa por mais 5 dias. Então, existe um mecanismo de descolamento da nossa organização com o real. E tá, a gente tem os memes, a gente tem a diversão, mas isso em algum momento não é mais suficiente. Então, aquele doom scroll, aquele scrolling infinito, o TikTok com seus 30 segundos, em algum momento até segura a gente, mas quando a gente tiver aquele momento de reflexão, a gente vai lidar com uma coisa chamada vazio, extremamente proeminente também no setting analítico, e aí na perspectiva do adulto, que é diferente de um vazio adolescente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tendo tempo? A gente consegue lidar com o nosso próprio prazer? A gente consegue ter tempo de descanso, tempo de qualidade? A gente não consegue. Isso é parte dessa responsabilização dentro desse processo. Mas junto com isso, a gente não pode esquecer que esses momentos, como o vídeo do Felca, dão aquele levante e depois a gente vai
meio que sendo inserido de novo no real, trabalho, hipertrabalho, relação com o dinheiro, pagar boletos, e a gente vai deixando isso de lado novamente. E se a gente quer uma sociedade mais organizada, de acordo com hábitos mais saudáveis, com uma organização muito menos relacionada com a quantidade de mentiras que existe nos desafios, naquela internet fake, naquela coisa de hacks, que inventa coisas o tempo todo para alimentar uma fantasia nossa, a gente vai precisar parar um pouco, respirar e entender onde nós estamos. Não devemos deixar de lembrar que a gente teve um outro impacto disso com a minissérie Adolescência. Só que ela teve aquele impacto todo, de repente todo mundo falou sobre adolescência, de repente a série é isso que acontece, Red Pill, e blá, 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 e tal, e de repente começa a baixar aquela poeira. É essa poeira que a gente tem que levantar de tempos em tempos. É essa poeira que a gente não tem que esperar o próximo Felco, o próximo Adolescência, para poder falar sobre isso. Porque, na verdade, se a gente também permitir que isso seja massificado, e as redes sociais fazem isso, porque se aquele vídeo do Felca deu visualizações, e se a minissérie Adolescência se tornou a minissérie mais assistida na Netflix, certamente a estrutura de consumo vai cooptar esses temas. E daí o que vai acontecer? Vai ter conteúdo de adolescente a granel. E daí a gente vai parar de achar que isso é um problema. Então, existe um movimento muito intrínseco para nos tirar dessa relação com o real. Mas vamos olhar para isso da forma positiva. Vamos dar alguns passos para trás. Então, um resuminho, mais ou menos, do que a gente está falando aqui. O uso indiscriminado de nosso desejo como motor de consumo. A rede social faz isso o tempo todo. Não é à toa que a gente pesquisa um tênis e recebe só tênis nas redes sociais hoje em dia. Não é à toa que a gente faça uma pequena pesquisa sobre um assunto específico e a gente começa a receber só aquele conteúdo específico. Porque é isso, a rede social vai nos fartar do nosso desejo em um curtíssimo espaço de tempo. Quando isso acontece, ela começa a olhar o que está em volta daquilo. E aquele em volta, ela vai testar uma série de coisas. Então, um adolescente que vai lá e pesquisa alguma coisa de uma dúvida sexual, porque os pais estão ocupados, ele não quer atrapalhar, ele não quer ocupar o tempo dos pais, porque eles estão fazendo muitas coisas para ele, está comprando isso, está colocando na escola, eu não quero atrapalhar meus pais, então eu vou no Google perguntar. Aí ele tem uma dúvida real sobre alguma coisa da questão sexual. Primeiro contato ele vai receber, a primeira dúvida que ele vai ter ali, ele vai receber do TikTok, porque ele não pesquisa mais no Google, né? Aí ele vai receber, ó, isso que você está procurando isso aqui. Do lado, vai ter alguma coisa subjacente a isso, que na verdade brinca com outros elementos daquela constituição da curiosidade. E aí aquele lugar vai levar para um outro lugar, que vai levar para um outro lugar, que vai levar para um outro lugar. E aí vai mexendo com a nossa estrutura libidinal, imagina a quantidade de hormônios desses jovens, e ao mesmo tempo a união de inserção social e as questões biológicas desse momento, dessa época da vida. Ele vai eventualmente cair em lugares extremamente perigosos que nós deveríamos ter nos responsabilizados para ter conversado antes. Seja na figura do cuidador, seja na figura de uma educação sexual que cada vez mais é colocada em lugares assim onde a gente não pode falar sobre ela, porque é sempre colocada no lugar, você está estimulando o jovem a fazer sexo. Não, a gente não está estimulando, a gente está deixando isso mais claro para quando isso acontecer, ele tem informações. Então a gente tem um número absurdo de meninas grávidas hoje em dia, jovens extremamente grávidas. A gente tem adolescentes lidando com algumas doenças que não lidavam com isso antes. A gente tem dúvidas mínimas sobre esses jovens, sobre o uso do preservativo ou não. E a gente tem lugares muito complexos que relacionam isso com a pornografia. Falando isso no campo da sexualidade, ou das sexualidades. Se a gente for para um campo da violência, esse jovem ele vai chegar muito rápido em alguns lugares muito complicados que automaticamente destroem os nossos pactos civilizatórios. E aí ele vai ter acesso a material de machucar as pessoas, o uso de arma de fogo, sabe? Alguns lugares assim que ele vai acabar trazendo muitas vezes para o set analítico,
numa posição complexa, de dúvida até. Mas de alguma forma aquilo causa uma curiosidade na gente. Como adultos, se a gente vê um acidente de carro, a gente muitas vezes freia o carro e a gente pensa que é por causa de uma certa segurança, mas o nosso olho está ali tentando descobrir se tem alguém machucado, se existe alguma coisa mais na relação com o mórbido para a gente ver. Imagina se eu tenho esse acesso a esse material o tempo todo na internet. Então, esse uso dessa relação de desejo como motor de consumo é algo que está muito impactado nas redes sociais. Então, entender também que a internet é grátis. É esse o discurso que é colocado. Se ela é grátis, o produto é você. Sua libido e suas informações. A gente está entregando isso de graça para eles. Eles têm lá, quando a gente assina meramente os termos e condições de uso daquela ferramenta, a gente está autorizando que eles usem o que eles queiram do nosso eu digital. Ontem eu vi de uma adolescente uma frase muito interessante, a Carol, uma amiga nossa aqui, filha de uma amiga, ela falou, eu tenho um pouco de receio do YouTube, porque o YouTube é uma coisa tão pessoal que as pessoas podem descobrir alguma coisa a partir do histórico do meu YouTube. Então eu me reservo o direito de não mostrar para muitas pessoas o meu histórico do YouTube. E faz todo sentido. Só que as redes sociais, as grandes empresas, elas têm acesso a tudo isso. Então, é uma preocupação, diz muito sobre nós, mas ainda assim eles estão usando desse artifício o tempo todo. Então, lembremos, a gente tem a ilusão de que é gratuito, mas não é. A gente está sendo produtizado a partir da nossa libido, a partir da nossa organização do desejo, e essas informações estão munindo para que essas buscas sejam cada vez mais efetivas sobre a nossa vontade, as nossas curiosidades. Vocês perceberam o aumento de vazamento de dados que aparecem? É tanto vazamento de dados que a gente já nem dá mais importância. Esses caras estão vazando os nossos dados. Não é à toa que o telefone, ele perdeu sua função. Vocês já perceberam isso? Ele agora tem 3 funções, na verdade. O telefone convencional. Eles ou ligam para te vender alguma coisa, estrutura de consumo, ligam para te cobrar alguma coisa, fizeram você consumir demais e agora querem te cobrar disso, e golpe. A gente não usa o celular mais para nenhuma dessas 3 coisas. A gente prefere para o WhatsApp, que a gente consegue resolver, etc e tal. Mas o celular a gente toca o dia inteiro. E quando a gente entende, ou é uma URA, ou é alguém tentando vender algo para nós, ou é alguém tentando nos cobrar, ou é alguém tentando nos dar um golpe. Então, não é à toa, as nossas senhas estão disponíveis, os nossos conteúdos estão disponíveis. Então, mais uma vez, falta de coerência e transparência. Sabe, quando a gente permite, a gente não liga que os nossos dados, CPF, informações dos nossos cônjuges, dos nossos companheiros, tudo interligado numa grande hiperconexão, eles estão aí, nossos dados estão à mercê dessas empresas com esse discurso de que é grátis. Ah, não, você usa, vai ser grátis para sempre. O slogan do Facebook era esse, eu não sei se é ainda, porque eu não uso o Facebook há muito tempo. Se eu não me engano, é grátis e sempre será. A que custo é grátis? E a ausência de regulamentação das redes sociais no Brasil traz problemas em várias dimensões, sociais, políticas, jurídicas e até econômicas. Então, só nesse tema a gente poderia ir para muitos outros espaços. Mas sociais, porque é tudo isso que eu estou falando a respeito dos nossos pactos, das nossas inserções coletivas. Políticas, a gente tem toda a questão das fake news, a gente teve esses problemas nos últimos anos e a gente tem agora uma incidência muito grande de um descontrole total disso, e sem regulamentações, isso tem uma tendência a piorar e muito. Criando uma visão crítica de mundo, a gente consegue até discernir algumas coisas, mas a criação de conteúdos e vídeos via inteligência artificial está chegando num ponto que está sendo difícil de distinguir do real. Então, se a gente não tiver alguma regulamentação para isso, alguma forma de transparência de que se aquilo é real ou não, a gente está suscetível o tempo todo às possibilidades do que é fake. E aí a gente tem uma outra inserção social dentro disso, que são os nossos pais, os nossos avós, agora usando o celular. E eles são grandes disseminadores desse medo, a partir desses materiais fakes sendo desenvolvidos para a manutenção de poder.
Jurídicas, porque de repente o seu nome, o seu CNPJ, ele virou laranja para algum lugar afastadíssimo do seu estado. Então existe um impacto muito grande nessa falta de transparência. E econômicas, porque, na verdade, a gente precisa entender onde a gente está inserido. Vocês já perceberam como as coisas estão mais caras do que estavam antes? Isso sim tem a ver com a falta de regulamentação das redes. Porque, na verdade, o construto de dados feitos por ela, tudo que é constituído a partir de dados, ele molda hoje em dia a nossa estrutura de comportamento, e comportamento muitas vezes é consumo. Então, precisamos olhar para isso com certa seriedade. Pensar também em certas violências geradas a partir de falta de regras claras a respeito disso. Então, se a gente tem falta de transparência e suporte, por exemplo, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente teve o Jones Manuel, que é uma pessoa de um determinado campo político, mas assim, do nada, a rede social foi e tirou o Instagram dele. Quando ele começou a ter um engajamento maior nas redes, o que a rede pede para ele fazer, ele fez. De repente, tudo aquilo virou ar. Ele acordou um dia e todo o trabalho que ele se dedicou anos foi para o ar, foi para o espaço. E não tem com quem falar. Aí ele tem que entrar com uma representação jurídica, ver isso, etc. e tal. Outros músicos tiveram isso também acontecer e ficaram anos brigando para recuperar suas contas. Então não é por causa do conteúdo só, o conteúdo especificamente. É porque não existe uma transparência dessa regulamentação. Se eu vejo fotos de meninas de 15 anos sendo utilizadas para vender sexo por estruturas que cooptam essas imagens o tempo todo, esses lugares também não deveriam estar ocupando a internet. E aí, vocês podem até falar assim, mas é um campo ideológico, blá, 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 blá. Não é. A gente teve o Jefferson Tenório, o escritor do Avesso da Pele, passou pela mesma coisa. E se não tivesse uma comoção cultural, uma comoção social para essas pessoas, provavelmente eles estariam sem as redes deles. Então, minimamente, eu sou insuflado, a rede social tem todo aquele discurso de construção de conteúdo, influencer, se você fizer isso, não sei quantos segundos, faça o vídeo dessa forma, escreva a legenda desse jeito, vai lá e poste 10, 15, 20 vezes por dia, que vai ser melhor para você. Aí eu invisto em cursos, compro curso de X, Y, Z, eu monto todo um estúdio com a ideia de construir conteúdo. Aí quando as coisas começam a andar, a rede social diz assim, não, vamos parar com isso. Só que ela não te informa, ela simplesmente acaba com isso. Então, todos nós estamos suscetíveis a isso hoje em dia. Do nada, você postou alguma coisa, isso infringe os padrões, e ninguém te explica por quê. O que você pode fazer para renovar aquilo, para olhar diferente para aquilo que você postou. Eles só dizem, não vai ter. Então, isso causa muito sofrimento, porque só quem está nessa dinâmica de construção de redes sociais, de conteúdos de redes sociais, sabe como é difícil fazer isso. E aí você dedica tempo, você dedica dinheiro, você dedica influência, você se dedica a abdicar de causas que seriam importantes para deixar sua mente saudável, pensando que isso é algum tipo de empreendedorismo. E a rede social fala, não é mais, não queremos isso aqui. E você não tem ninguém, não tem fale conosco. Não tem um sujeito para você perguntar. Você, depois de clique, você vai chegar num lugar que você vai mandar uma mensagem que você nem sabe se vai receber. Provavelmente, hoje em dia, um assistente virtual vai tentar filtrar essa mensagem e se não for interessante o que você está escrevendo, ele vai dar a mesma resposta. Avaliamos a sua reclamação e continuamos do mesmo jeito. Então, isso é parte de uma construção relacionada a essa regulamentação também. A gente está falando apenas dos conteúdos, mas a gente está falando também sobre a quantidade de dor e sofrimento envolvido nisso. Trazendo para o campo dos nossos jovens, a gente ouve cada vez mais que eles querem se tornar influenciadores. Existe uma faculdade, um curso sendo montado aqui em São Paulo para tornar-se influenciador. Literalmente, torne-se um influenciador digital. Faculdade regulamentada pelo MEC. Então, é parte desse pacto social, é parte dessa organização coletiva que a gente tem.
existe muito sofrimento por trás disso. Trazendo um pouco do Felca para cá, ainda, vamos tentar dar uma organizada como um breve estudo de caso do vídeo dele. Então, Felca denuncia perfis de crianças e adolescentes sendo expostos em comportamentos ou contextos inadequados, com conotação sexual sugestiva. O que isso reverberou? Que isso mostra que há conteúdo circulando que fere a proteção infantil e que não há clareza de como moderar isso ou quem é responsável pelo controle. Plataformas, influenciadores, pais ou cuidadores. É um exemplo prático de onde a regulação específica, normas, penalidades e fiscalização se faz necessária. Dentro desse conteúdo dele, ele também apresenta como algoritmos das redes sociais amplificam esse tipo de conteúdo, ele chamou de algoritmo P. Ao interagir com posts considerados sugestivos, o usuário passa a receber mais esse tipo de conteúdo. A reverberação disso, no sentido do que a gente está falando, regulação deve cobrir não só o conteúdo visível, mas como os algoritmos funcionam, os critérios de recomendação, propaganda dirigida, filtros de segurança, transparência algorítmica. Eu vou dizer para vocês que se isso se torna transparente, minimamente isso que está sendo colocado aqui, as redes sociais, as big techs vão ter um problema jurídico gigantesco. Não teriam porque nós assinamos os contratos prévios de termos de uso. Mas se a gente estivesse num mundo juridicamente acessível, o que haveria de pais processando Meta, processando Facebook, processando YouTube, não é brincadeira. Porque isso é feito de uma forma muito insidiosa e muito escondida. Felca mostra casos em que pais ou produtores de conteúdo incentivam ou permitem a exposição progressiva, muitas vezes motivada por engajamento ou monetização. Então, grandes sintomas da nossa sociedade na atualidade. A questão do engajamento e a questão da monetização. Então, o quanto eu tenho que me submeter às redes sociais para começar a engajar? E a partir desse engajamento, quando é que me é permitido monetizar com isso? Jovens de 13, 14, 15 anos só pensam nisso. Como é que eu vou criar um conteúdo? Que conteúdo eu devo fazer para gerar algum tipo de engajamento e posterior monetização? Não tem a ver com o meu desejo. Tem a ver com o significante dinheiro. E esse dinheiro é colocado como significante subjetivo na cobrança dos cuidadores. Um dia você vai ter que se virar. Então, escolha uma profissão. Daí tem essa questão da profissão também, que a gente pode falar em um outro momento. Muitos cuidadores falam que não conseguem escolher minimamente uma faculdade. As profissões hoje, essas profissões novas, elas deixam de existir depois de 3, 4 anos. Como é que escolhe uma profissão na atualidade? Como é que eu vou me sujeitar a estudar durante 4 anos e, de repente, aquilo nem me serve mais? Então, existe subjacente a isso uma dor muito real do adolescente em relação a essa problemática da profissionalização. E aí eles falam, mas a geração nem é uma geração que não quer trabalhar. Quem quer trabalhar do jeito que está sendo o trabalho hoje em dia? Esse jovem está vendo o pai trabalhando 14 horas por dia. Quem é que quer estar nesse martírio? Eu não vou sair de casa. Se é para me submeter a isso, eu não vou sair de casa. É uma dinâmica bastante comum no setting analítico. Junto com isso, qual é a referência do que foi passado aqui a respeito de engajamento e monetização? Mostra que responsabilização deve incluir influenciadores. Então, existe essa dinâmica da responsabilização de conteúdo, é importantíssima. Porque os influenciadores só estão postando coisas e não estão nem aí para quem está vendo, quem não está vendo, não tem responsabilização nenhuma sobre isso. Além de tudo, os pais não conseguem também utilizar ferramentas que minimizem determinados conteúdos. E as redes sociais não estão nem aí para o que seu filho vai receber. Se você não fizer uma organização parental digital disso, as redes sociais não estão nem aí, a culpa vai ser sua. Eles só vão dizer isso. A gente oferece algumas ferramentas, mas quando estão em contextos sociais, as coisas se tornam diferentes. Então, na minha casa funciona direitinho. É o que o Ministério da Adolescência passava. Mas aí ele vai para a escola. E na escola, o coletivo, o social, ele tem importância na formatação e na formação do psiquismo desse jovem. Então, ele vai querer estar nesses lugares. Então, regulamentar significa definir obrigações para todos esses atores. Tem muita gente envolvida aí. Repercussão política desse ato do Felca. Foram protocolados projetos de lei, houve mobilização do Ministério Público, suspensão e desmonetização de perfis envolvidos, mas foram 2.
Esses conteúdos estão aí a granel. Foram 2 pavimentados que o Felca escancarou assim que estavam fazendo. E ainda assim teve muita gente dizendo, não deveria ter feito isso. Então, parte dessa discussão também o que é singular, o que é coletivo. Então, mas houve um impacto mesmo assim. Isso demonstra que sem uma lei clara, regular, e regras de aplicação regulamentar, a resposta tende a ser pontual, dependente da pressão pública. Então, o tempo todo a gente tem que estar falando sobre aquilo. Regulamentação dá previsibilidade, permite mecanismos institucionais em ação. Então, não tem a ver com a tal liberdade de expressão. Tem a ver com a segurança digital dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas infâncias, que estão aí acompanhando toda a nossa construção social. Lembrando que o Felca está pagando um preço por isso, né? Ainda nesse sentido de adultização, que foi o que o Felca trouxe como tema principal, é o fenômeno em que crianças e adolescentes são expostas, apresentadas ou tratadas como se fossem adultos, ou em contextos que são próprios da vida adulta, especialmente de forma sexualizada, ou em papéis de consumo de produtividade e de concorrência de imagem. Não é apenas sobre o contexto sexual. É normal, a gente tem visto vídeos hoje em dia de crianças de 12 anos falando que a escola atrapalha o desenvolvimento deles em termos de busca de saber. A escola me atrapalha, eu preciso aprender mais a investir. Isso é extremamente problematizante, isso é extremamente relacionado com muita coisa que envolve subjetividades. Então, o jovem, qual é a tendência do adolescente? Já que é cobrado, e o corpo dele também cobra, mas assim, é mais uma construção social, você tem que se tornar adulto, ele vai querer buscar informações do que é esse adulto. E efetivamente ser adulto tem a ver muito com o contexto sexual, mas tem a ver também com bancar-se, como o tal de servir na questão da mulher e do prover na questão do homem, que são elementos muito importantes também nos settings analíticos, na sintomatologia do sujeito. Então, não é sobre a adultização a partir apenas do que o Felca trouxe, que já foi imenso. A gente tem que olhar para isso em outros sentidos. Então, o uso de roupas ou comportamentos sugestivos ou percebidos como tal para crianças. O que eu ouço muito quando eu falo sobre isso mas isso sempre existiu. Não havia internet. Não havia redes sociais. Não havia a velocidade de consumo que existe hoje. Não havia os conteúdos na extensão da mão, que é o celular. Os jovens veem o celular assim, o celular é a extensão da mão. Não havia da mesma forma. Não é um bom argumento. Sim, a gente teve que lidar isso no desenvolvimento humano, beleza, em vários aspectos da nossa vida, etc e tal, mas nunca foi tão fácil o acesso. Exposição exagerada de imagem ou vida íntima de menores. Então, o que é fofinho para nós, o que é bonito para nós, o que está numa certa linguagem tenra das ideias, para outras pessoas pode não ser. É isso que o Felca estava demonstrando no vídeo dele. Então, a gente, sem querer, sem perceber, a gente estava acessando redes de pedofilia gigantescas, pelo uso indiscriminado das redes sociais. Interação com públicos adultos em conteúdos que apelam para a erotização ou conotação sexual. Exploração da imagem para engajamento, lucro, marketing, influencer kids, reality shows, promoções. Aí o significante dinheiro tem uma importância muito grande no set analítico. Algoritmos que acabam amplificando conteúdos mais chamativos, o que pode gerar uma espiral de pressão para gerar mais esse tipo de conteúdo. Então, é a tempestade perfeita para as redes sociais. Eu trago esse conteúdo, ao mesmo tempo, as pessoas consomem esse conteúdo. Aí eu gero mais conteúdo disso. Eu incito as pessoas a fazer mais conteúdo sobre isso. Então, é como ver, além de tudo isso que a gente está falando, já perceberam que canais de notícias gerais, assim, todos, hoje em dia, eles trazem mais violência nos seus posts. Eles vêm com uma tarja, assim, né? A tarja é cuidado, violência é imagens de conteúdo violento. O que isso faz com a nossa mente? A gente é curioso sobre isso. O que aconteceu com as pessoas? O que aconteceu nesse caso? E a gente vai ver esse conteúdo. Exatamente porque tem essa tarja de violência, que vem com uma desculpa de estamos avisando, mas ao mesmo tempo mexe conosco e nosso inconsciente para que a gente veja esse conteúdo.
Então, nós não estamos, não é sobre os jovens apenas, é sobre como nós temos uma organização midiática de conteúdo, uma falta de educação midiática, para poder cobrar as pessoas por uma certa ética na relação com o sujeito. Então, a gente tem a questão do ECA digital feita a partir, debatida a partir do vídeo do Felca, mas não é suficiente. Eu vou fazer um material específico do ECA digital para a gente conversar em algum momento, mas eu não vou me estender aqui, porque a gente tem outros lugares para falar aqui, e eu quero ouvir um pouco vocês também. As violências geradas a partir da falta de regras claras. Então, tudo que nos incide quando a gente está sozinho, quando a gente está ali pesquisando as nossas coisas, o que é de nossas próprias curiosidades, nossa própria relação de desejo. Então, sem essas regras claras, desinformação e fake news sem controle. Então, a gente está num lugar difícil assim, de discernir muitas vezes a informação, se ela é real ou não. Mesmo com a gente tendo dúvidas, não tem um mecanismo de, eu vou ver se isso é verdade, a gente tem que entrar, procurar no site X, Y, Z. Tem alguns sites que fazem um trabalho muito bom nesse sentido, mas não dá para comparar o tempo que há para criar uma mentira de desfazer uma mentira. São trabalhos completamente diferentes de pesquisa, de organização, e que nós precisamos cada vez mais que as empresas se responsabilizem por isso. O discurso de ódio e a violência online, tão proeminentes na nossa sociedade hoje, e aí os nossos jovens têm um papel muito triste de inserção social e que acabam, para se inserir socialmente, acabam cedendo a muitos desses discursos de ódio, porque eles ainda não têm a experiência das coisas. Quanto mais a gente permite que a internet não tenha regras, que as redes sociais não tenham regras, mais a gente perde uma visão crítica de mundo, que é uma briga muito constante dos lugares que eu ocupo também. Porque a internet só entrega, parece que é tudo verdade, é aquilo que eu vi, aquele vídeo disse isso. E a gente precisa desenvolver, na infância e na adolescência, essa função crítica que a gente tem na vida, essa visão crítica de mundo. Então, a ausência das responsabilizações das Big Techs faz com que elas continuem o tempo todo gerando lucro a partir do nosso próprio sofrimento. Isso é muito... Como sociedade, a gente está num momento muito complexo desses pactos sociais. Porque esquece-se aí que existe um sujeito sofrendo. Esquece-se aí que a gente está o tempo todo nessa manutenção de algo que a gente nem sabe por quê. Esquece-se aí de que os momentos de descanso que a gente diz que tem, muitas vezes a gente passa no Instagram, muitas vezes a gente passa no TikTok, e o nosso cérebro não para, e ele precisa ter tempos de paz para poder começar a organizar suas próprias ideias. Então, o vazio que é postulado muitas vezes como estrutura discursiva no setting, ele é um vazio que precisa ser trabalhado, porque vazio não é ausência só. A vazio também é permissão de que se corra e entenda-se dentro dessas estruturas discursivas. Então, parece que a gente tem que estar o tempo todo cheio. A rede social diz isso, a gente tem que estar o tempo todo cheio. Só que quando a gente começa a se esvaziar, a gente se sente incômodo, aí a gente se enche de novo. E a permissão, e o set analítico é importantíssimo para isso, o sujeito começa a se permitir olhar para esse vazio de uma outra forma. Não é algo assim que causa apenas dor, ele vai causar angústia. Mas é uma angústia de querer ocupar aqueles espaços, não apenas com uma quantidade absurda de conteúdo, mas com conteúdos que façam sentido para a vida de cada um. Fragilidade da privacidade e uso de dados. A gente está totalmente sujeito a eles. Eles podem fazer o que quiser com os dados da gente. A gente não está falando só sobre CPF, a gente está falando sobre... Eles têm lá a formatação digital de cada um de nós. Eu costumo usar tal horário, consumindo tal conteúdo, esse tipo de material, baixa imagens desse jeito, tem conexões com isso, sabe? A gente usa as ferramentas as nossas bilhões de fotos que a gente tira e nunca mais olha, a gente armazena num servidor desses caras. Vocês acham que não está alimentando a inteligência artificial isso? Você acha que os nossos hábitos de consumo não alimentam as inteligências artificiais? Que é algo que a gente também precisa conversar sobre. Então, a gente não pode entender o espaço digital como um espaço de liberdade do jeito que é colocado.
É um espaço que muita gente está tirando de nós a nossa própria liberdade, da manutenção do nosso próprio desejo. A interferência política e econômica estrangeira, a gente teve essa situação toda dos Estados Unidos influenciarem na gente sobre as decisões e leis do nosso próprio regramento. Entende? Mais uma vez, gente, tira isso como se fosse de um aspecto político partidário. Não é. É sobre nossa civilização. É sobre o que incide sobre nós como sujeitos e coletivos. A gente precisa entender que a internet tem responsabilidade sobre caos, sobre sofrimento, sobre dor e sobre organizações de poder que inferem sobre nós também. Existe um ataque insidioso e violento às nossas subjetividades o tempo todo. Então, mesmo não usando a internet, eu estou na angústia de usar a internet. Isso é subjetividade. Isso é sobre o que incide sobre mim. E, ao mesmo tempo, eu tento fazer coisas como, não devíamos mais estar conectados. Não é sobre isso. É sobre ocupar esses espaços com leis e regras que sejam mais saudáveis do que a gente tem na atualidade. E, para isso, a gente tem que conversar. E, para isso, a gente tem que ser crítico. O que a gente tem hoje, na confluência com o tema adolescência, é uma proteção insuficiente de crianças e adolescentes. Isso é um fato. Enquanto a gente não encarar isso de frente, não ocupar esses espaços falando sobre isso, tentando debater possíveis soluções, a gente não sabe o que fazer. Porque a rede social vai querer que a gente fique por lá. A rede social vai querer que a gente vá lá e consuma os conteúdos que sejam lá, quais forem. Mas não existe crítica aí. É a rede social ativa e nós passivos sobre isso. O que seria essa proteção insuficiente de crianças e adolescentes? É boa parte do que a gente já falou hoje. É muito sofrimento. Esses jovens, mais uma vez, o lugar onde eles estão, crianças, curiosidade, inserção social, pequenas construções, desidealizações e construção de ideais ao mesmo tempo. Então, as crianças estão ali ainda tendo uma organização mínima da socialização. Mas o tempo de qualidade com os nossos cuidadores é fundamental. E quando isso é tirado do contexto, quando isso é tirado de uma organização saudável, de trocas, essa criança vai buscar organização de prazer em outros lugares. E aí a indústria de consumo oferece conteúdos que estão nessas redes sociais. Então, uma grande animação que pode ter conteúdo infantil, ela está dentro de uma plataforma hoje em dia, que oferece conteúdos subjacentes àquele que permitimos que as nossas crianças vejam. E junto com isso tem toda a interferência do social no uso disso. Então, a pergunta que a gente ouve muito de cuidadores, que idade é a idade boa para o meu filho começar a usar o celular? E a resposta é clara, é a partir dos 18 anos. Porque daí ele começa a organizar juridicamente parte dessa moratória no qual ele é inserido de responsabilizações. Só que isso não acontece. Isso não acontece porque a nossa organização social não permite que a gente debata as coisas do jeito que elas são. Parece que tudo na minha época era melhor, daquela forma era melhor, na minha época não tinha esse tipo de coisa. Pô, eu tenho 51 anos. Os bancos são uma coisa que evoluíram pra caramba daquela época pra cá. A qualidade de vida melhorou pra caramba em muitos aspectos. Economicamente está mais difícil. Mas a gente tem acessos diferentes. Pelo menos a grande parte de nós tem acessos diferentes. Esse saudosismo é parte desse construto de manutenção do nosso sofrimento. Tem muita coisa boa na internet. Isso que a gente está fazendo agora só é permitido pela internet. E liberdade de expressão. E democracia em si. Então, efeitos médios, negativos a curto, médio e longo prazo. Então, para os nossos jovens, prejuízo para a saúde mental e autoestima da criança e do adolescente. Relações de autoestima hoje em dia estão muito complexificadas, então o que era um construto que era feito no campo do singular com os cuidadores e principalmente nos primeiros impactos sociais na fomentação da escola, hoje em dia estão bem complexificados nesse aspecto. Então, a reconstrução da autoestima desse jovem no SET analítico é fundamental. Perda de etapas normais de desenvolvimento psicológico, educacional e emocional. Então, existem muitas perdas desse desenvolvimento social e singular do jovem.
Risco de exposição a predadores, bullying, abusos, tem muito disso acontecendo, tem muito caso, isso está se proliferando de uma forma muito complexa. No encontro do NEPA de sábado, do Grupo Psicanálise e Adolescência, a gente até falou sobre a internet ser possivelmente um organismo vivo, e que, como organismo vivo, ele trabalha funções ali viróticas. Então, as pessoas estão ficando adoecidas a partir de contágios, sabe, contágio digital. Normalização de padrões de sexualização precoce, isso muito presente. Pressão social para o desempenho, apelo visual e estético acima da idade. Então, você vê meninas hoje, até tem um vídeo da Ana Terra fazendo sobre isso, depois eu compartilho no grupo do NEPA, em que ela pergunta o que essas meninas de 14 ou 15 anos queriam, qual era o desejo delas. A maior parte delas falou cirurgia plástica, elas queriam ter mais seios. Então, isso é uma função da organização da rede social e do subjetivo desses jovens. E o garoto, pensando na proeminência do corpo, ele precisa ter um corpo perfeito, precisa ter um corpo delineado, musculoso. É um jovem de 13 anos desejando ter um corpo de um adulto de 26. E aí ele começa a criar todas as angústias relacionadas com isso. Tudo isso é um discurso tóxico na rede social. Responsabilização parental extrema e dissonância das responsabilidades sociais. Então, a gente precisa conversar com os cuidadores também. Desestruturação de pautas realmente importantes. Conflito com a proteção legal que as crianças têm, por exemplo, o ECA. Então, existem algumas funções regulamentares. A gente precisa usar mais as prerrogativas. A gente precisa cobrar mais os nossos representantes relacionados a isso. E olhar para isso, para as causas que são, as pautas que são realmente importantes. Porque a gente deixa de lado, e se deixar de lado, as pautas que são importantes para um determinado grupo, e geralmente são grupos de poder manipulando outras situações, vão estar proeminentes no discurso. Então, tudo isso para dizer que a gente é responsável, sim. A gente tem um papel. E aí, já indo para o final, a importância das regulamentações, a regulamentação está entre nós. A gente precisa reorganizar coletivamente as nossas necessidades do campo social. Porque senão os nossos jovens, cada vez mais, eles vão ser incididos por essas redes sociais e da maneira que elas lidam com isso. Então, como é que a regulamentação já está entre nós? Como é que o regularizar já está entre nós? A gente tem, sim, uma organização, o LGPD, de regulamentação de dados. Ele precisa ser debatido, ele precisa ser modernizado. Ele existe para uma função. A gente está aceitando cookies o tempo todo quando a gente acessa um site, quando a gente vai lá e aceita os termos de uso. Vamos cobrar uma LGPD mais moderna, mais organizada. A gente tem toda a construção do agronegócio. Sim, existem regulamentações. Por mais que existem formas de burlar, por mais que existam coisas que passam e que são debatidas de forma escusa no Congresso, ainda assim a gente tem certas regulamentações das funções de agronegócios. A gente tem a regulamentação da carteira de trabalho, nosso trabalho sim é regulamentado, ele é atacado o tempo todo, mas assim, ele tem importância no nosso construto social, e se existem regras, elas precisam ser seguidas, e se elas precisam ser debatidas, precisa ser dentro do corpo social, dentro da população falando sobre isso, e não sobre determinados grupos que fazem mais barulho. A gente tem, para quem trabalha em empresas, para quem tem contato de uma forma geral, segurança do trabalho tem muitas normas e regulamentações. A própria psicologia tem muitas regras dentro desse sentido. Então, a gente sabe lidar com regulamentações. O uso da internet precisa disso também. Então, juridicamente, em muitos aspectos, a gente também tem regulamentações. Informações nutricionais. A gente tem uma base muito importante para olhar o que é que aquele alimento ele contém. Isso é muito importante. A gente tem a construção da Anvisa, a construção das vacinas. A gente sim sabe trabalhar com regulamentações. Sabe, até a parte de farmacologia, até as indústrias farmacêuticas, existem regulamentações, porque senão a gente estava perdido. Sem regulamentações mínimas, só com isso que eu trouxe para cá, a gente estaria totalmente subserviente e provavelmente muito mais adoecido do que está hoje. Regras de trânsito precisa se haver por causa dos nossos construtos de pactos sociais. As escolas, muitas vezes,
estão dentro dessa construção também, assim como as regras do nosso parlamento. Existem regras muito bem delineadas. Se elas vão ser debatidas, se são construções e novas regras que infligem cada um de nós, precisam ser debatidas, mas conosco, e não com grupos fechados da calada da noite. A gente sim sabe lidar com regulamentações, a gente pode fazer isso, se a gente se permitir uma nova visão crítica de mundo. Então, as regulamentações fazem parte do nosso pacto social coletivo. Precisamos reforçar nossos pactos civilizatórios. Nós somos uma civilização, por mais singulares que sejamos. Somos seres, a partir de uma organização da psicanálise, somos seres sociais, somos seres coletivos. Então, precisamos, sim, tomar as rédeas disso. Responsabilizações das empresas de tecnologia. Isso é uma informação que a gente sabe, muitas vezes, ou a gente vê en passant, assim, pelas notícias, pelas informações. Essas são as idades mínimas de uso das redes sociais. Agora, pega a bolha de vocês. Pega as trocas de vocês, de cada um de vocês. Todas as pessoas que estão no Instagram, que vocês conhecem, elas têm acima de 16 anos. Isso porque foi uma briga do governo, era 14 anos o Instagram há um ano atrás. Facebook, 16 anos. O TikTok, 14 anos. O Twitter nem se fala. O Twitter é pornografia e sabe-se lá o que mais tem no Twitter, porque está solto ali. Então, imagina os nossos jovens que entram de uma forma até inocente, querendo fazer conexões, querendo conversar com pessoas que têm interesse para manter uma organização social, e, de repente, aquela inocência toda é convertida para esse tipo de conteúdo que é assolado à rede social na atualidade. Então, a gente tem responsabilização, sim, sobre isso, a gente precisa cobrar. Isso aqui eu trouxe como um exemplo de algo que eu recebi há 2 semanas atrás. Essa adolescente, ela está fazendo uma foto inocentemente, uma selfie. Está sendo usado para vender conteúdo pornográfico. Está sendo usado maciçamente a partir de um patrocínio. Ela é patrocinada no Instagram. Alguém está pagando por isso. Quem que está pagando? Cadê a transparência disso? Sabe, por que está usando a imagem da filha de alguém para fazer isso? Para vender um conteúdo pornográfico e adulto? Sabe? E está direcionando para o Telegram. Ao mesmo tempo, você vai cair num Saiba Mais, que vai te levar para algum lugar do Instagram, e automaticamente o próximo passo é para o grupo de Telegram. São 2 passos para os nossos jovens terem acesso a esse tipo de conteúdo, usando a imagem dos nossos adolescentes. Eu já vi, é que eu achei um pouco pesado, mas eu já vi com crianças isso aqui. Então, acontece, está acontecendo todo dia. Por que o Instagram acha que isso é interessante para mim? Não é porque eu pesquiso, é porque eu estou numa faixa de homens, héteros, 50 anos, que estão ali inseridos. Então põe a carne, faz a carne, todo dia frango. Esquenta a carne. Todo dia põe carne. Põe no micro-ondas, põe a tampa lá. Faça carne, faça frango. Junto com isso, nós somos incididos por esse conteúdo. Acho que tem alguém aí. Ainda com a possibilidade de fazer vegetais. Esquenta a carne? Tem alguém com o microfone ligado? Vamos continuar. Vamos lá. Está terminando, tá? Definir que plataformas sejam obrigadas a remover conteúdos com menores envolvidos em contexto sexualizado ou sugestivo com rapidez. Então, é fácil para eles identificarem isso. Com regramento, eles conseguem fazer isso. Acho que eles não querem fazer isso. Primeiro, que eles vão ter que constituir força de trabalho. Segundo, que eles vão ter que obedecer determinadas regras. Então, a transparência é isso, estabelecer critérios transparentes nos algoritmos, inclusive limites para recomendação automática de conteúdo com menores em contextos sensíveis. Fiscalização ativa por órgãos públicos e com participação da sociedade civil. A gente tem que se tornar ativo nisso, com sanções claras. Se fez alguma coisa errada, tem que pagar, sabe? Tem que pagar. Se foi comprovado que está errado, tem que pagar. Padronização de advertências, filtros, classificação de faixa etária de conteúdos. Isso também dá para fazer. A gente viu agora há pouco a quantidade de regulamentações que já existem no nosso cotidiano.
Obrigações de transparência, quais regras a plataforma aplica, relatórios públicos de moderação, dados de denúncias, tudo isso. Dá para a gente fazer isso. Responsabilização solidária, criadores, mais pais, mais plataformas. Por que as plataformas não abrem um espaço para debater com os cuidadores isso? Porque não é interessante para eles. Campanhas educativas para famílias, para crianças e adolescentes, para professores, para pais, sobre riscos e limites da exposição online. A gente pode fazer isso, cada um de nós. Então, cabe a nós também fazermos essa regulamentação a partir daí. Então, por uma pressão do próprio governo, foi mudada o Instagram, mas não é suficiente. A gente precisa se mexer mais nesses contextos. Proteção contra a exposição precoce, consumismo algorítmico e adultização. Isso é uma organização de ideias baseadas no que a gente pode fazer e falar mais sobre isso. Transmitam. Saúde mental e social para uma saudável construção de identidade. Então, os nossos jovens estão construindo uma identidade. Eles querem saber o que é importante para eles. Eles só vão ter isso a partir das experiências. Se as experiências que ele tem são fornecidas pelo algoritmo, ele perde as experiências reais, de corpo, subjetivas, de percepção do sentir. Então, nós, sim, somos responsáveis por isso também. Acesso a conteúdo de qualidade, garantia de cidadania digital e participação segura. Não é muito complexo. Mas a gente tem que ter vontade de cobrar e de se organizar para fazer essas cobranças. Senão, a gente está deixando os nossos jovens suscetíveis a uma educação de grandes empresas que vão oferecer qualquer conteúdo para que eles se mantenham nas redes sociais. Indo já para a nossa organização final de ideias, respeito e debate pelos nossos pactos sociais. Falamos muito sobre isso, a gente tem que se respeitar, a gente tem que transmitir. Pensar que a adolescência é uma parte fundamental do nosso desenvolvimento psíquico, vamos respeitar o nosso jovem, ele não é chato, ele está tentando se organizar nesse mundão, nesse mundo físico, nesse mundo digital, ele está tentando minimamente ter experiências, e muitas vezes querer ter essas experiências o coloca num sentido de inanição do próprio corpo, ele não vai nem se alimentar do subjetivo, e aí a internet se ocupa desse espaço e vai entregar esse tipo de conteúdo para lidar com algum tipo de subjetividade digital constituída a partir daí. Existe um corpo psíquico que precisa ser alimentado, e a gente é responsável por isso também. Somos todos responsáveis pela qualidade do nosso ambiente digital. Como é que vocês estão usando a internet? Mas, uma certa educação midiática. A gente tem que falar de educação midiática. O digital está entre nós. A gente precisa saber quais seriam as boas formas de utilização desse espaço. E aí, precisamos exercitar a nossa cidadania a partir de visões críticas de mundo. Ser crítico é aprender. Organizar visões críticas é construir laços que façam sentido para os nossos pactos civilizatórios, sejam eles físicos, sejam eles digitais. Vamos trocar um pouquinho? Vamos falar um pouco, mas não vou embora que depois eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Mas vamos bater um papo aqui, porque é assim que funciona. Mãozinhas levantadas, na ordem. Quem quiser trazer alguma coisa, algum comentário, vamos em frente. Maui, se eu pronunciei seu nome errado, me corrija. É Maui, mas tudo bem. Maui, bem-vinda, Maui. Obrigada. Bom, acho que de tudo que você falou é uma coisa. Eu sou, só para contextualizar, né? Eu sou professora, eu sou psicanalista, mas eu sou professora de artes também da rede. Eu comecei faz agora há pouco, 2, 3 anos atrás, que eu comecei a dar aula. E para mim o que me trouxe muito um sentimento de apocalipse mesmo. Porque eu acho que tem essas coisas, né, da sexualidade das crianças, que são todas, o contorno ele já é totalmente midiático e virtual. Aliás,
lembro também que eu tive uma analisanda que ela me falava de uma relação que ela tinha, eu demorei umas 3 sessões para entender que era virtual, que ela nunca tinha conhecido a menina, e ela falava com muita paixão, com uma coisa muito real, que é isso, eu nem desconfiei que poder, né, eu na minha inocência ainda, de não entender a escala que as coisas, né, poderiam tomar, e nem cogitei essa possibilidade. Quando ela me falou, eu falei, gente, me senti aquela velhinha de 80 anos, sabe, num novo mundo. E eu acho que tem a questão que fala mais, né, nessa série adolescentes, que me choca muito, assim, né, no dia a dia, é a questão da desumanização, né? Eu acho que esse é um projeto que ele é político, anticivilizatório, né? E que pega as crianças desde o começo. Então a gente vê essa coisa do bullying, né? Que hoje a gente fala muito de bullying, mas é um bullying muito diferente do que a gente tinha em escala, aquele alcance é muito diferente, né? Como você estava falando. E acho que também a escala de violência, assim, a medida de violência, né? Porque eles ficam se estapeando, eles se agridem o tempo inteiro. E é sempre, e às vezes até a pessoa que é agredida dá risada e fala assim, não, mas é só brincadeira, professora, é só brincadeira, porque eles veem essa coisa do TikTok o tempo inteiro. Inclusive o TikTok, para mim, é uma coisa que deveria ser mais censurada do que, a idade, para mim, deveria ser maior do que do Instagram. Porque é muito rápido, né? Eles vêm, enfim. Então, eles veem essa coisa de trollagem o tempo inteiro, um magoando, machucando o outro o tempo inteiro. Então, é uma coisa que realmente me assusta, assim, bastante. Maui, seja bem-vinda. Professores, assim, a gente tem um carinho especial por aqui, tá? A gente sabe a linha de frente que vocês enfrentam aí, a gente sabe a dificuldade que é e tudo mais, então a gente tem um contato muito, muito intenso e afetivo com professores. E tá caótico, na verdade, né? Exatamente porque a gente não. É um dos grandes debates que a gente faz no NEPA, no grupo do NEPA, né? Do GPA. Como constituir isso novamente, de alguma maneira, com a entrada do digital e com um cuidado mais amplo sobre as pluralidades apresentadas a partir do digital. Então, a gente tem muita dificuldade para esses acessos, para essas conversas, mas mais ainda, a gente não sabe muito bem como localizar essas responsabilidades. Então, professor, eu entendo o professor como aquele catalisador de afetos durante uma determinada época da vida. Eu tenho uma afeição gigantesca, professor, sabe? Tem parte da minha constituição subjetiva só existe por causa do professor. Então, eu tento passar isso para frente de uma maneira bastante intensa. Mas qual é o lugar, não apenas do professor, mas da educação na relação com os jovens na atualidade? É um debate muito importante para a gente fazer. O que é a educação hoje? A educação que fomenta visões críticas ou a educação que fomenta quanto dinheiro eu vou ganhar com 13 anos? Sabe? É um debate que a gente precisa fazer, é um debate que a gente precisa constituir. Está caótico mesmo, é caos. Uma coisa que eu acho importante falar estar na relação com o adolescente na psicanálise, tudo, é lidar com vários tipos de caos. Mas eu sou a favor do caos, tá? Eu acho que existe um caos negativo, um caos de destruição, mas existe um caos de desconstrução, que eu acho que é algo diferente de destrutivos. Da criação, né? Acho da criação, assim. Tem um tanto de caos, né? Eu era criança, eu tô aqui, agora não posso mais brincar com meus brinquedos, mas eu quero brincar com meus brinquedos, eu escondo num cantinho, de vez em quando eu guardo ele, são meus objetos representacionais, os meus totens, e aí eu tenho que ser um adulto, mas ser adulto é chato pra caramba, só vejo meu pai pagando boleto, só vejo meu pai tomando um esquinho à noite, só vejo a minha mãe trabalhando pra caramba para organizar toda aquela casa, então, é melhor ficar nesse lugar mesmo. Tem muitos pais que falam, meu filho não quer nada. Cara, deve ser difícil pra caramba ser adolescente na atualidade. Deve ser hiper difícil. Então, não tem preguiça envolvida, porque eles querem fazer. Só que, a que custo, né?
Então, eu acho que tem aí uma dificuldade muito grande de linguagem. E daí, quando você traz o set analítico nesse sentido, isso é muito comum. Eles falam sessão, está lá na 20ª sessão do namoro, e você vai ver um web namoro, eles só trocam texto e algumas imagens. E a grande aliança que eles fazem é... Existem 2 personagens de anime que se gostam. A figurinha que usa no WhatsApp é de um, e a figurinha que usa no WhatsApp é do outro. Cara, isso é muito interessante de ver. Só que é uma linguagem diferente, é uma estrutura diferente para a gente estar ali, né? Então, o que é digital para eles, e para nós é estranhamento, para eles é real. Então, uma quebra dessa aliança no digital é uma quebra real, é um sentimento real. É isso que muitas vezes os cuidadores não entendem. Então, a gente está com espaçamentos cada vez menores de desenvolvimento tecnológico. Então, antes a gente tinha 10 anos para assimilar uma nova tecnologia, agora a gente tem 2. Sabe, as tecnologias nascem, morrem, tal. Os adolescentes nem usam tanto o WhatsApp, eles usam o Telegram, eles usam outras ferramentas e tal. Aí a gente tem que estar o tempo todo ali, naquela, sabe, reaprendendo. Tem uma hora que cansa. Mas existe isso sim. No sentido do bullying, o que eu imagino é que o gráfico se tornou muito imperativo. A violência gráfica ela é muito presente. Então, garotos de 13 anos assistem aquela série The Boys, por exemplo. Ali é só sexo e violência, é uma violência gráfica de arrancar braço, de tal. Então, o que era fantasia para nós em muitas épocas, imaginar uma pessoa sendo morta, hoje em dia o acesso é muito comum. E daí a representação disso... Bad romance, né? Não sei o que, como é que fala? Não é bad romance, esqueci o nome. É bad romance, a Paty fez que é assim, ó. É bad romance, não é? É outra Dark coisa. romance. Dark romance. Eu quero morrer quando eu vejo elas aí. Eu falei, gente, é isso, a naturalização, a romantização do que é abusivo, assim, né? Uma loucura. Não, então, esses acessos, esse tipo de violência, a gente está falando de uma violência gráfica física, mas existe uma violência afetiva muito complexificada hoje. E aí, a gente alimenta as redes sociais com um determinado tipo de conteúdo, a rede social entende que a gente precisa continuar construindo. Só que a gente vai cansando, daí tem que ficar sempre mais denso. A inteligência artificial é um pouco por aí também. Então, essa questão da violência passa muito por esses lugares. Quando, às vezes, tem violências de jovens por terem ferido alguém, literal, e o jovem não esboça nenhuma imagem, já coloca ele no campo da psicopatia. Mas não, esse jovem viu um monte de violência nos filmes, viu aí acesso no TikTok, tal. Então ele normalizou aquele grafismo. Então, são coisas que incidem e que a gente precisa falar sobre a importância de olhar mais para isso, né? Mas acho que eu já vi um estudo também dizendo que hoje em dia, acho que a porcentagem de pessoas com traços de psicopatia aumentou, como se isso tivesse, sei lá, rolado uma evolução da nossa psique, A gente está cada vez baixando a régua para essas violências, e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Normalizar violências é um negócio muito perigoso em termos de civilização, não só nesse campo, né? Não estou vendo mais mãozinhas, está tudo bem por aí? Segundona, 9h17, falei pra caramba, é isso? Tudo certo, tá muito bom o programa, então a gente fica ouvindo e refletindo, não tem tempo para fazer perguntas. Bom, a gente tem uma semana inteira pela frente, eu vou estar acompanhando praticamente todos os eventos, eu só não vou estar na quinta, porque é a aula da pós, mas a Gabi vai estar por aqui. Então, deixa eu já me encaminhar para o final e compartilhar algumas coisinhas com vocês, tá? Eu acho que é importante. Então, além dessa organização final de ideias que eu acabei de fazer, eu quero falar um pouquinho mais sobre o núcleo, sobre o NEPA, eu vou falando durante a semana, junto com os colegas, tá? Mas o NEPA, ele se tornou algo bastante rico, e caso seja interessante para vocês os conteúdos relacionados à psicanálise e adolescência, estejam com a gente no grupo, nas redes sociais, tudo mais, tá?
E uma maneira simplificada, a gente está abrindo a turma 2 da lista de espera da pós-graduação Psicanálise e Adolescência, deve começar em janeiro. A gente vai colocar algumas datas de descontos ali no grupo do WhatsApp, então fiquem por lá, caso interesse vocês, porque a gente vai colocar alguns descontos assim meio que vão crescendo em determinados lugares, então fica lá no grupo do WhatsApp, vai ser legal. Então faça parte do grupo lá, vocês já fazem provavelmente. Junto com isso, um convite para vocês. Dia 25 de outubro, a gente tem o 3º seminário online do NEPA. O tema é Entre Pertencimentos e Rupturas, a busca por identidades na adolescência. A gente tem os valores simbólicos de participação, mas tudo que a gente conseguir arrecadar ali vai ser direcionado para uma ONG focada em adolescentes. A ONG escolhida para esse ano é o Balé Manguinhos, no Rio de Janeiro. Eles fazem um trabalho muito legal. Tem uma agenda geral no Instagram, eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp também, mas tem 8 palestras, a gente vai debater várias coisas lá, o pessoal do NEPA mesmo, do Grupo Psicanálise da Adolescência, está montando esses conteúdos. E aí é o Balé Manguinhos, então se informem um pouquinho mais sobre eles, mas deem esse suporte para nós. Vai ser ao vivo, no sábado, durante o dia todo, mas quem contribuir vai ter acesso logo na sequência a esses conteúdos disponibilizados. Depois de um tempo, no início do ano, a gente coloca no YouTube, mas é mais para aquele conforto da gente dar esse suporte para o Balé Manguinhos, tá? Então, façam parte disso, tá? Toda a renda será revertida para o Balé, no Rio de Janeiro. Junto com isso, conheçam o NEPA, a gente tem um site, tem todas as informações lá, tem os textos desenvolvidos pelo grupo, tem os cursos desenvolvidos, o boletim, os seminários, o podcast Cipapod, a Gabi e a Carol vão falar um pouquinho mais sobre isso na quinta. Conheçam também o canal do YouTube, a gente tem aulas abertas focadas em psicanálise e adolescência, tem muito material lá, tem muito conteúdo interessante. Os seminários dos outros anos estão disponíveis no canal YouTube. Eu vou colocar lá no grupo também um link com todos esses acessos, tá? E para os tocadores preferidos de vocês, conheçam o podcast Cipapod do NEPA. Foi uma temporada muito interessante que a Gabi e a Carol fizeram, elas chamaram um convidado para debater um filme. E aí, todo episódio é focado nessa dinâmica, com convidados diferentes e temas diferentes, com filmes diferentes. É bem interessante, eu gosto muito do podcast. E aí, em primeira mão, eu faço um teaser para vocês, que eu vou estar lançando meu primeiro livro de psicanálise e adolescência. Ele se chama Mutando. Ensaio sobre psicanálise e adolescência. Então, a partir de outubro, ele vai estar disponível, mas eu já estou começando a fazer algumas coisas assim com ele. Então, tenham aí já está desenvolvido, está organizado, são 366 páginas com ensaios, são mais de 70 ensaios, focando muito da dinâmica dos últimos 3 anos que a gente desenvolveu nos textos do NEPA e nas minhas ocupações e transmissões, teoria, prática e tudo mais. Tem uma vasta referência bibliográfica para psicanálise e adolescência, são 3 anos de organização textual e prática e vai ser lançado ali no seminário, tá? Mas estejam acompanhando nas redes sociais que a gente vai fazer algumas coisinhas aí para ele, tá? No mais, é isso. Vou fazer um sorteio com os participantes de hoje por um outro livro meu, Psicanálise e Adolescência. E a gente se vê amanhã, junto com a Carol Delboni, que eu acho que vai ser um papo muito legal. A Carol tem muita informação, tem muita coisa. E é isso. Isso que eu tinha para dizer. Tem mais mãozinhas levantadas, a gente vai para a semana. É isso? Sara, fica à vontade. Vamos finalizar com a Sara. Boa noite. Primeiro peço perdão porque tu tem acesso à minha câmera, então eu vou ficar só via áudio aqui. Tá tudo bem. O meu nome é Sara, então, né? Eu sou psicóloga e estou nesse percurso, então, de psicanalista, né? Muito interessante tua fala, agradeço pela disponibilidade, né? Ele está falando de uma faixa etária que muitas vezes, pela própria psicologia, é esquecida, né? A gente fala muito sobre a primeira infância, a gente fala muito sobre o desenvolvimento infantil e a adolescência acaba que nem as campanhas para adolescente para o adolescente, né? É voltada e olhada e feita para esse público. Eu trabalhei muito tempo na assistência social e algo que me chamou a atenção nesse período, já que na assistência a gente acaba falando de
faltas, né, de ferramentas. Então, uma falta, uma ausência de tecnologia também, de acesso a tecnologias, né? Era também o sofrimento desses jovens e desses adolescentes em não ter esse acesso, né? E como isso também impactava, né, na vida deles, como isso gerava o sofrimento, enfim. Então eu vejo esses extremos, né? Esse adolescente super conectado, esse adolescente que vive nesse mundo, né, de rede social, de tela, e esse adolescente que não vive nada disso, né? E o sofrimento também dele, porque aí é mais uma coisa que ele não vai se enquadrar, que ele não vai ter acesso, que ele não vai ser visto, né? Ali utilizando daquilo, né? Então, algo que me chama muita atenção, assim, né? Inclusive, foi algo que no meu processo de anamnese, né, com o próprio adolescente, é a inclusão de perguntas como: que rede social você usa, né? O que é que tu faz? Que jogo que você está jogando, né? Justamente para a gente entender disso. Ah, não, eu jogo Roblox, tá, mas a plataforma é Roblox, qual que é o jogo? E é uma dica, né, para quem está nesse mundo de atendimento de adolescente, entender o que significa o meme, o que é o POV, né? O que significa as trends que estão rolando por aí, né? É um letramento da internet, assim, né? É um novo alfabeto, é um novo diálogo que a gente tem que buscar entender, né? Então, esse vínculo que a gente cria, quando a gente entende o que eles querem dizer, né? Daquele meme que saiu, ou quando a gente usa o meme, né? No processo ali, né? No setting terapêutico para auxiliar eles a entenderem alguma situação, é muito válido, assim, né? Então, acho que isso moldou todo um processo de trabalho, né, de quem atende esse público, né, esse uso da rede social, a proliferação disso, fez com que a gente adeque realmente a nossa estratégia, né, de atendimento. Então, entender do conteúdo, mudar a forma de anamnese, as perguntas que eu tenho que fazer, né. Então, é engraçado, assim, de ver a adolescente tal idade, eu já tenho perguntas a mais ali que eu tenho que entender o que é que ele está se utilizando na tecnologia de hoje, assim, o que ele usa no dia a dia, né? Então, ter esse espaço, inclusive, do NEP, eu conheci recentemente pelo Instagram, né? Achei muito bacana a iniciativa, me apaixonei pelos conteúdos. Estou aqui esperando a pós-graduação, né? E acho que é muito válido isso, né? Encontrar pessoas que também se dedicam a essa faixa etária que todo mundo quer que passe de uma vez, todo mundo diz que é uma fase, essa ideia de impermanência, né? De que tudo passa tão rápido, né? Uma fase, a gente, enquanto adulto, deseja que essa fase passe de uma vez, se esquecendo, às vezes, do quanto está carimbado na nossa pele, né? O que a gente viveu nesse período da adolescência, né? Então, fico muito grata pelo encontro de hoje. Acho que estou ansiosa já pelos próximos que virão, né? Mas meu agradecimento também é isso. Por esse tipo de fala que vale toda a pena a gente estar aqui. Então, Sara, é o meu agradecimento, tenho certeza que o pessoal do GPA que está aqui, a Paty, a Camila, não sei se a Geisa estava aí também. Cara, assim, pela presença de vocês aqui hoje que a gente faz tudo isso. E essa fala é imprescindível para que a gente continue sendo motivado e motive para que a gente continue com isso. Então, a fala da Sara é maravilhosa. Vamos reestudar letramentos e a gente está junto nessa jornada. Nem vou fazer nenhum tipo de comentário, porque para mim foi uma fala muito perfeita. Valeu muito a pena estar aqui hoje. Amanhã nos vemos. Gente, obrigado por estarem aqui. A jornada em pares. Tamo junto. E vamos em frente. Um abraço gigante e boa semana para todos. Tchau, Sandro. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo. Beijo. Tchau.